Saiu o relatório da imigração canadense com dados consolidados de 2021, que é um excelente raio-x para a gente entender o que a imigração quer de nós atualmente. A imigração canadense chamou muita gente nos últimos anos e divulgou essa semana um relatório muito importante trazendo dados a respeito de profissões, nota de corte, quantas pessoas estavam no banco de dados deles, né? Entre outros. Caio, vamos conversar sobre esse relatório que eu acho que é muito importante para a pessoa entender o que a imigração quer de você para você vir aqui para o Canadá. E esse relatório ele é importante. A gente vai inclusive comentar qual é o cuidado que você precisa ter a respeito desses números, né? Porque tem algumas observações. Também a gente vai responder mensagem, gente perguntou a respeito da nota de corte do Express Entry e também um outro caso muito interessante aqui nesse podcast. Antes de mais nada, se você está vendo esse podcast no dia que a gente publicou ele, no domingo, amanhã, segunda-feira, dia 6 de março, a gente vai abrir a nossa Masterclass. Vai ter aula 1 na segunda-feira, aula 2 na terça, aula 3 ao vivo na quarta-feira, que a gente vai passar o passo a passo do Plano Canadá. Sim. O que na aula 1, para quem está seguindo a gente, o que vai ter na aula 1? Aula 1, mapa do Canadá, região por região. A gente vai comentar sobre programas de imigração, profissões em demanda, toda a parte de custo de vida, toda a informação que você precisa saber para iniciar o seu Plano Canadá e para os cuidados que você precisa ter. Que inclusive você vai ver que teve um comentário que a gente vai ler aqui hoje que, assim, se tivesse seguido essa... Não assistiu a aula 1 da Masterclass. Não assistiu a aula 1, então assim, é interessante. Na aula 2 a gente vai ajudar você a traçar a sua estratégia de imigração, qual caminho você deve seguir. E como o Guilherme disse, no terceiro dia vai ser uma live, a terceira aula ao vivo aqui no YouTube. Vamos mergulhar no relatório de imigração, vamos entender o que a imigração canadense quer dos candidatos de imigração. Vamos lá, Guilherme. A primeira coisa que chama a atenção, o relatório de 2021, o link está na descrição do vídeo. A primeira coisa que chama a atenção é a quantidade de pessoas interessadas em migrar para o Canadá. Isso é inegável. Foi recorde. Recorde. Nos últimos anos a gente teve um número recorde de pessoas se cadastrando no Express Entry. Quando você vê, desde quando foi criado o sistema, a quantidade de pessoas, mesmo com a pandemia, você vê que assim, as pessoas elas continuaram se inscrevendo e querendo realmente vir para o Canadá e migrar. Segundo o relatório, de 2019 a 2021, 440 mil pessoas estavam com perfil no Express Entry. É muita coisa. É muita coisa. O que a gente achou interessante do relatório é essa parte de nota de corte. Porque a pessoa está no Brasil e fala assim, qual é a nota de corte que eu preciso para migrar para o Canadá? É que nem entrar no vestibular. Eu preciso atingir uma nota de corte. Quando eu passei no vestibular, muito tempo atrás no Brasil, foi no limite. Raspando. Foi quase segunda chamada. Mas eu entrei. Você entrou. E na imigração canadense, eles também trabalham com esse esquema de nota de corte, né? Sim. Segundo o relatório, bastante interessante, 1/3 da nota de corte, 31%, vamos colocar, né? 31% das pessoas estavam com pontuação entre 350 a 400 pontos. É muito ou é pouco? Não dá para você imigrar com essa pontuação. Você está longe de imigrar com essa pontuação e provavelmente você não conseguiria imigrar com essa pontuação. A não ser que você consiga algo além, uma oferta de trabalho, mas daí etc. você já não tem mais essa pontuação. Aí você ganha ponto extra. A partir do momento que você ganha. Então, se você tem 351 a 400 pontos, você não consegue imigrar. E 31% das pessoas na base de dados estão com essa pontuação. Mas, tá esquentando. 27% está entre 401 a 450 pontos. Atualmente também você não consegue Mas imigrar. já está esquentando. Está esquentando. Principalmente se você está na faixa dos 450, já está esquentando. Não é o suficiente também. Mas agora eu vou te dar um dado bom. Sim. 21% está entre 451 a 500 pontos. Quer dizer, esses 21% está quente. Está esquentando. Se você já está próximo aí dos 470 pontos, 460, você já está... Sabe quando você já fica dando F5 no site do governo para saber qual é a próxima nota de corte? Então você já está bem próximo aí. Mas assim, se você pegar... Você fala assim, então quer dizer que a pessoa com 350 pontos, 400 pontos, essa pessoa não vai conseguir migrar? O perfil dela nem é muito bom, né? Não. Uma pessoa para ter 400 pontos... Tem que ter um perfil bom. Né? Você já tem que ter um perfil bom. Você já tem que falar o inglês, né, consideravelmente bem já, ou graduação. Você tem que ter uma graduação, ou, às vezes uma pós. É impressionante como 400 pontos, que não é o suficiente, você ainda precisa ter um perfil bom. Mas quando a gente comentar a respeito das profissões,
aí sua cabeça vai embaralhar. E a gente vai explicar o porquê. Mas antes, eu acho que é uma coisa importante a respeito desse pontuação, né? Você fala assim, poxa, mas eu tenho 400 pontos, eu tenho 350, eu nunca vou conseguir chegar nos 500 pontos. O meu perfil já está no limite, já estudei inglês, já fiz graduação no Brasil, tenho experiência de trabalho. Acontece o seguinte, muito dessas pessoas que têm pontuação mais alta é porque elas adicionaram uma pontuação extra. Exemplo, conseguiram um emprego no Canadá, ou seja... É que nem você falou, tava com um perfil no Express Entry e aí conseguiu uma oferta de trabalho no Canadá. 16% desses candidatos receberam uma oferta de trabalho. Ou seja, inicialmente eles não tinham uma pontuação tão alta. Com a oferta de trabalho, a pontuação foi para cima. Sim, subir. Um outro exemplo, receberam nomeação de uma província. Olha que interessante. Que é o Coringa do jogo, né? A nomeação provincial é o Coringa, que você ganha 600 pontos. Matematicamente já te coloca independente, independente da sua pontuação. Você pode estar com a pontuação mínima. Se você tem um convite provincial... Super trunfo. Eu jogava Super Trunfo quando era criança. Super Trunfo é aquela carta de carrinhos, né? O melhor carro chamava Super Trunfo. Super Trunfo. Você tinha o Super Trunfo, pum, aí acabou. Esse é o Super Trunfo da imigração. Eu tinha vários Super Trunfo no bolso, não, brincadeira. Eu jogava na casa do meu amigo, ele sempre ganhava, não sei porquê. Ele sempre tinha um Super Trunfo, talvez ele tinha um Super Trunfo extra, né? O baralho dele. O baralho dele. As cartas dele. É um baralho viciado, né? Mas eu lembro, o pessoal da década de 80, 90 lembra do Super Trunfo, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente, para as pessoas não desesperar, se falar assim, poxa, eu nunca vou conseguir chegar nos 500 pontos. A verdade é que uma boa parcela ou recebeu uma oferta de trabalho ou foi nomeado por uma província. Porque o interessante do sistema de imigração para o Canadá é que a gente está falando do Express Entry. A base de dados, você coloca o seu perfil lá. Uma província pode ir lá, gostei daquele perfil, gostei do seu perfil, vou te convidar e vou te dar uma pontuação extra. Vou te dar o Super Trunfo. Aí é o Super Trunfo, E assim, sério, independente da área, né? Independente assim, de muita coisa, você consegue migrar. Então, acho que isso é um dado interessante, né, revelado pelo estudo, né? Agora, vamos falar de profissões. Você estava falando que é surpreendente, talvez vai assustar. Você acha que vai assustar as pessoas agora? Com as profissões? Mas a gente mas a gente vai explicar o porquê disso tudo. Que é aí que é onde você precisa ficar atento com esse relatório. Em 2021, quem recebeu o convite para emigrar? Quais profissões? As principais, né? Top 1, 2, 3, 4. Qual que foi a primeira, cara? Food Service Supervisor. Pessoal da parte de supervisão na indústria alimentícia. Pode ser tanto a parte de alimentação de restaurante, né, lojas, tudo, mas supervisores nessa área. Mais de 13 mil pessoas nessa área foram chamadas. A gente vai explicar ainda o porquê no próximo número, mas vamos finalizar ainda essa parte da profissão. Daí a gente teve assistente administrativo também. Segunda posição. Segunda posição. É a parte de vendas, de retail, né? Lojas, supervisor tudo. De vendas. Supervisores. Porque você tem que ser sempre supervisor, né? Para poder qualificar a profissão. Para você poder estar dentro dessa lista. No caso dessas profissões que não exige diploma, né? Você tem que, às vezes, ser supervisor dentro de uma área de... Vamos supor, um restaurante, você é supervisor no restaurante. Sim. Uma loja, você é gerente da loja. Exatamente. Aí a gente teve engenheiro de software, né? Acho que sempre esteve na lista, né? Depende de qualquer coisa. Você ainda é engenheiro de software? Não, eu não sou engenheiro de software, né? Nunca fui engenheiro de software. Eu sempre achei que você foi engenheiro de software. Não, nunca fui. Mas você é designer também. Eu já fui designer já. Excelente. Até profissão. hoje, né? A gente tá... Até hoje, né? A verdade é que o IT, ele mesclou com todos os... mesclou muita coisa, né? Daí a gente teve cooks, parte de pessoal, cozinheiros. Daí na sequência a gente tem, né, o pessoal de TI também, programadores de computador, analista de sistemas, pessoal da área de suporte, técnico. Daí você tem também novamente restaurante e food service também, managers, né, gerentes. Gerência. E depois em décimo assistente administrativo. Assistente administrativo também. É interessante, né? Porque quando a gente fala de Canadá, você fala assim, o Canadá quer trazer pessoas que tenham graduação, pós-graduação. Quem começa a pesquisar o Plano Canadá acha isso, né? Não, eu vou ter que precisar de graduação, pós-graduação, tem que ser engenheiro, tem que ser médico, tem que não sei o quê. E o relatório da imigração mostrou um pouco, um cenário um pouco diferente do perfil das pessoas que receberam o convite para emigrar. Principalmente essa parte de alimentação, né? Essa daí teve um peso muito grande nessa chamada e a gente, né? Acho que a análise que a gente vai passar agora, eu acho que explica muito disso também, né?
Você quer passar entre os países antes da gente... Brasil, Zil. Só O isso Brasil. que eu tenho a dizer. O Brasil tá em Quinto lugar, 2.867, 2.877 convites enviados para brasileiro. para brasileiros. Se você pegar, né, a família inteira da pessoa imigrou, né, o casal, tem filhos, a gente pode passar de 5.000 pessoas. Índia Né? em primeiro, China em segundo, Coreia em terceiro, Nigéria, tem bastante nigeriano aqui em Calgary. Sim, E Brasil Brasil. em quinto lugar. É. Agora que vem um ponto interessante que eu acho que vai dar clareza para muita gente a respeito desses números também. Mais de 80% dessas pessoas, elas já estavam no Canadá. Agora, por quê? Se a gente for pegar esse relatório que é o mais recente, 2021, e foi durante a pandemia. Tava tudo fechado, fronteira. Né? E aí o Canadá, o que fez? Tinha muita gente aqui, muito estudante internacional, muito trabalhador estrangeiro. O Canadá falou assim, você quer saber? Vamos, como tá tudo fechado, esse negócio de viagem, não sei o quê, vamos chamar as pessoas que estão aqui. E com a pandemia, aquele bom não sei o quê, né, mudando tudo, o restaurante, a parte de comida, eles chamaram praticamente todo mundo que... Não todo mundo, né? 80% das pessoas já estavam aqui, uma grande parte já estavam. Então, assim, isso explica muito desses números também. Sabe o que eu acho interessante a respeito disso, Caio? Porque às vezes a pessoa tá no Brasil e fala assim, pra onde eu vou? Eu vou pra Europa, eu vou pra Portugal, eu vou pra Austrália, um lugar legal, Austrália, né? Ou vou pra Nova Zelândia, ou vou pro Canadá. O interessante é que a pandemia ela foi um teste para ver como que os países estão preparados para absorver mão de obra estrangeira e imigrante estrangeiro. E durante a pandemia, o que a gente viu a Austrália fechou as portas. Sim. Nova Zelândia fechou as portas. Portugal não consegue absorver a mesma quantidade, a economia é uma economia restrita. Sim. Quem continuou absorvendo mão de obra foi o Canadá durante esse período. E assim, um outro ponto interessante disso também é que você consegue... ver que o Canadá ele consegue atingir as cotas de imigração só com as pessoas que já estão aqui. E isso, assim, dá mais valor ainda para essas dicas que a gente passa, que a gente está passando nesses últimos anos, de que a importância de você tentar uma experiência canadense, ou você vem para cá, você tentar estudar, isso vai ajudar bastante. Porque algo que a gente já vem comentando isso há alguns anos e recentemente a gente comentou novamente, que o Canadá está batendo recorde de permissão de estudos. Ou seja, estudantes internacionais chegando no Canadá. E esses estudantes internacionais, se essa pessoa ela vai para um college, vai estudar num college privado, essa pessoa ela vai poder trabalhar durante os seus estudos e depois também dos seus estudos ela pode aplicar para o Post-Graduation Work Permit, que é uma permissão de trabalho após essa graduação. Por exemplo, você veio estudar 1 ano, aí depois você tem uma permissão de trabalho por 1 ano. Você veio estudar por 2 anos, aí você vai ter uma permissão de trabalho por 3 anos. Então o Canadá, assim, esse recorde de estudantes internacionais, se você for pegar a quantidade de estudantes internacionais, e por sinal, se você vem aqui estudar, você ganha ponto por ter estudado também. Se você trabalhou, você também ganha ponto por ter trabalhado. E às vezes te qualifica por um programa de imigração também, exatamente. Né? Então essa quantidade de estudantes internacionais, junto com... trabalhadores estrangeiros, que às vezes a pessoa vem para cá, né, com uma permissão de trabalho, ou a pessoa ela já está trabalhando, ela já se graduou e está trabalhando, ou né, o esposo, a esposa está trabalhando. Só essas pessoas, isso já é o suficiente para o Canadá falar assim, a gente não precisa de ninguém de fora. A gente não está falando que isso acontece ou que vai acontecer, mas assim, para você ter uma ideia de que o Canadá consegue atingir a cota com as pessoas que decidiram arriscar, né? Vir para o Canadá e assim, isso a gente sempre falou, essas pessoas que decidem vir para cá, estudar, tudo, tem um inglês bom, porque para você ir para um college você precisa ter um inglês bom, essa pessoa ela precisa passar na frente de outras pessoas. Ela está investindo no país. Ela está investindo, dinheiro, ela já colocou um monte de dinheiro, já está pagando imposto, tá trabalhando. Maior é um também, comprometimento. Né? Essa pessoa, a chance dela se adaptar ao Canadá é muito maior do que uma pessoa que às vezes nunca pisou no país, entendeu? Então o Canadá dá preferência para essas pessoas que decidem vir para cá. Que veste a camisa. Exatamente. Veste a camisa do Canadá, né?
E que já tá aqui, né? Você já tá aqui, você já sabe o frio, você já sabe toda Sim. a rotina canadense. Sim, né? você tá estudando, já tá trabalhando. É o melhor perfil, né? É o melhor perfil. Ou a pessoa que já estudou aqui, voltou pro Brasil, a quantidade de pessoas que a gente tem recebido mensagens da pessoa, eu fiz intercâmbio no Canadá, eu estudei no Canadá e agora eu quero voltar. Então, assim, antes da gente passar para a próxima pergunta, esse relatório provavelmente ele não vai se repetir esses números, né? A gente vai, lógico, assim, você pegar profissões, né, a parte de supervisão, profissionais de TI, isso daí vai sempre continuar. Sempre esteve. A gente já cobre esse tópico há quase 20 anos e sempre esteve, né? Mas os relatórios dos próximos anos eles vão mudar um pouco, porque as fronteiras já estão abertas, tudo, né? Já está voltando um pouco à normalidade, né? Comparado com 2021 foi um ano, né? O que a imigração, né, deu um... A gente está observando que a gente está entrando agora num novo ritmo de migração, né? Eles já conseguiram reduzir um pouco a base de dados e os convites estão aumentando, principalmente no ano passado, né? Começaram a acelerar um pouco os convites e a gente espera ter uma estabilidade maior entre a quantidade de pessoas que entra e o processamento desses pedidos. Né? Estudantes internacionais também entrando no mercado de trabalho, então as coisas tendem, né, a dar uma normalizada aí. Mas a gente ainda precisa falar sobre a nota de corte. Sim, cara. A Yasmin Penedo comentou no nosso canal, talvez acho que foi no último podcast, ela falou assim, vocês acreditam que essa tendência da nota de corte do Expresso Entry estar caindo, principalmente após a pandemia? Ela quer, assim, resumindo, ela quer saber se a nota de corte vai cair expectativa, ou vai ainda pode subir. Que no dia que ela colocou o comentário, né, a nota de corte estava 489. E o que a gente acha disso? Bom, a respeito da nota de corte, o que a gente viu acontecer aí nas últimas rodadas, nas últimas semanas, até meses, né, se for comparar de quando começou, no final de 2022, você vê que a nota de corte, ela começou a cair, porque assim, só até para dar uma explicação para quem às vezes não sabe, não conhece o tema. Quando o Canadá ele faz uma chamada, ele faz uma chamada e escolhe um determinado número de pessoas. Por exemplo, a gente vai chamar nessa chamada 5.000 pessoas, ou 4.000 pessoas, ou 2.000, ou 1.000 pessoas. Então o governo decide quantas pessoas que eles vão chamar. É lógico, a tendência se eles chamam bastante, você limpa mais, né, você esvazia um pouco mais as pessoas da base de dados e a nota de corte ela tende a cair. Entendeu? Então assim, normalmente se você olha a nota de corte, quanto mais convite o Canadá faz, a nota de corte ela tende a baixar. Essa sim é uma primeira análise que você pode fazer, só que ela nem sempre acontece. A gente já viu nesses anos, muita gente falando nesse comentário, não, se o Canadá chamar bastante gente, a nota de corte for assim, a nota vai cair. E todos esses anos, analisando outros fatores, que é o que a gente vai comentar agora, a gente falou assim, não, a nota de corte ela não vai cair. E a gente mesmo chamando certo. Mais gente, mesmo chamando mais exatamente, a gente esteve certo durante todos esses anos, falando assim, não, a nota de corte não vai cair. Por quê? Você tem outros dois fatores que influenciam nessa nota de corte. Porque se você olhar historicamente, teve momentos na imigração que o Canadá continuou fazendo nota de corte, chamadas, inclusive com um número maior do que está agora, e a nota de corte não caía, oscilava 1, 2 pontos, 3 pontos e quase nada. Teve momentos que teve uma chamada alta e a nota de corte subiu. Você fala, então, mas espera aí. Muita gente na base de dados. Como que eles chamam muita gente e a nota de corte sobe? É que a fila continuou crescendo. Exatamente. A fila de pessoas querendo entrar na base de dados continuou crescendo. Aí entra o outro fator, que é a quantidade de pessoas novas entrando na base de dados. E assim, nos últimos anos, a quantidade de pessoas novas, ela sempre foi muito superior à quantidade de pessoas que eles estavam chamando. Então, você tinha chamadas com grande número de convites, só que a nota de corte ela não mudava. Ou ela subia até. Só que, o que a gente está vendo agora, talvez... Eu não vou falar pela primeira vez, porque quando a pandemia iniciou, a gente teve, eu acho que 1 ou 2 meses que a nota... No começo, no começo. Assim, eu acho que as pessoas assustaram. Parou. E deu um stall, assim, a quantidade de pessoas não aumentou. Teve pessoas entrando, mas assim, ficou flat. Só que agora a gente tá vendo, isso a gente já comentou aqui, acho que 2, 3 vídeos atrás, que a gente falou que é a primeira vez que a gente tá vendo um platô na quantidade de pessoas. Você está vendo que não está passando desse número. E até o ponto que a gente levantou naquele vídeo foi: isso daí é algo do momento,
Ou realmente o Canadá, ele chegou, a gente está chegando praticamente no topo de pessoas querendo vir para o país e vai ficar assim. Porque chega um momento, né? Chega um momento que... Você tem um limite. É. Né, você tem um limite. Será que a gente chegou nesse limite? Esse limite ele vai permanecer assim? A gente está vendo isso acontecer agora, nesse momento. Se você observar o gráfico agora da nota de corte, ela está caindo conforme contanto que o governo continue com essas chamadas que está tendo agora, mas você vê que esse terceiro fator, pessoas cadastradas, está estável. É a mesma coisa que você ter um investimento, você vai lá no banco, um investimento, você fala, não, eu consegui um investimento bom, só que a inflação é mais alta do que o investimento. Tá pagando 5%, eu tô feliz, tá pagando 5%, só que a inflação foi de 10%. Exatamente. Então o que a gente tá vendo é que a quantidade de pessoas cadastradas, ela está estável agora, a gente não tá tendo boom. Isso permite que a nota de corte, ela continue baixando se o governo continuar essas chamadas. Agora, você tem um outro fator, que é o governo continuar com chamadas específicas de programa como o Canadian Experience e programas do Provincial Nominee, né, que é programas provinciais que utilizam a base de dados do Experience, que você tira pessoas, você dá uma sugada em determinados você faz uma lipo de candidatos. Você faz uma lipo de candidatos e você permite que quando tiver uma chamada aberta, vai ter menos gente ainda. Lipo no bom sentido. Você está trazendo para dentro do Canadá. É isso que o Caio quis dizer. Né? Tem gente que assustou. Não, eu não quero estar nessa lipo. Então assim, a gente está vendo agora, nesse momento, a tempestade perfeita, que é chamadas com bastante gente. Você não tem um número maior, assim, superior de pessoas entrando no sistema, e o governo está chamando também, está tendo chamadas do PNPs, né, dos programas tempestade provinciais. No bom sentido, você quis dizer. Não, né? Tempestade a combinação perfeita. A combinação perfeita para isso acontecer. Agora, em breve a gente vai lançar uma nova ferramenta na área VIP, que é a área VIP Assist, e que lá, todos esses gráficos que vocês estão vendo, você consegue ver, inclusive no dashboard do Assist, e você acompanhar, você vai saber exatamente se a próxima, né, a próxima chamada, ela tende a baixar, porque a gente está colocando todos esses números lá para você poder acompanhar e ver essa combinação perfeita. Quer dizer, ou não, né? Isso vai ter acesso a todos os nossos clientes. Todos os nossos clientes vão ter acesso a esses dados que são importantes para você saber a tendência da imigração canadense. Né? Sim. Em breve a gente vai estar disponibilizando essa ferramenta na VIP. Aí, previsão para o início de abril já. Final de março e início de abril. E nessa quinta-feira, dia 9 de março, a gente vai abrir inscrições para a área VIP. Participando da Masterclass, você vai receber também na quinta-feira todas as informações a respeito da área VIP, o que inclui no nosso serviço, a respeito de garantia. A gente oferece garantia de 30 dias. A pessoa pode entrar para a área VIP, se não ficar satisfeita, se não ficar satisfeito, não precisa nem se justificar. Exatamente. Você Isso pode aqui é interessante? ver todos os treinamentos. A pessoa ela continua na área VIP. Continua. E assim, você pode entrar, fazer o curso de inglês, aplicativo, acessar se bem que essa nova ferramenta ela vai estar disponível, né, provavelmente no início de abril. Mas pode utilizar tudo. O que era VIP? A pessoa está assim, não, peraí, eu não entendi essa parte, a área VIP. Vai no nosso Instagram, @irmãospreza, e dá uma olhada nos highlights. A gente já passou de 250 pessoas dizendo que a área VIP foi o melhor investimento que elas fizeram no Plano Canadá. Isso eu acho que tem no Instagram. Se você Instagram. for no nosso site, a gente está aqui em 500 já. Está chegando em 500. Mais de 500. Depoimentos espontâneos das pessoas. Elas mandaram pra gente, simplesmente mandaram, sou cliente de vocês e foi o melhor investimento que eu fiz no Plano Canadá. Me ajudou no Plano Canadá desde o começo, quando eu estava estudando inglês, que é a parte chata, né? Porque a área VIP cobre isso daí também. Desde a parte de faculdade, a gente tem um serviço premium de faculdade dentro da área VIP e todas as novidades que estão vindo por aí, que a gente já comentou nos últimos vídeos. Se você entrar para a área VIP agora, você vai ter acesso, sem custo adicional, nada, a essa nova ferramenta super inovadora que a gente vai lançar em breve. Caio, agora a saideira. Saideira, Guilherme. Vamos responder, chama Manu Online. Eu acredito que seja uma mulher. Deve ser Manuela, provavelmente, né? Manu Online. Bem interessante o comentário dela. Ela seguiu a gente há muito tempo, se arrependeu de não ter seguido algumas dicas nossas. É interessante. Caio. A gente já viu isso acontecer, só que a Manu ela chegou e ela escreveu ainda, ela postou, né? Isso foi legal. Ela colocou: Caio e Guilherme, excelente vídeo. Acho que provavelmente foi o podcast passado. Sei que é uma situação possivelmente incomum, mas conseguir um bom emprego no Canadá
pouco tempo após chegar no país. Não é tão Excelente. incomum assim conseguir emprego quando você chega no Canadá, né? Um emprego bom. Isso não quer dizer que tem emprego sobrando. Não, peraí, Caio. Ela falou que conseguiu um emprego quando chegou no Canadá, mas É. ela disse que não tem emprego sobrando no Canadá. Mas elas conseguiram emprego porque tava sobrando. Tava sobrando, Tava Manu. sobrando, Tava Manu, sobrando. Manu. Tava sobrando. É, Senão não teria um emprego. Sabe? Mas O eu acho emprego que tem que estar sobrando para você conseguir ele. Exatamente. Mas eu acho que foi o que ela. Mas foi um match entre os dois lados. Eu acho que entre O perfil dela. O perfil dela, né? né? Sem dúvida. Daí ela colocou: sobre o clima, pra mim, brasileiro. Então É Manuel, então. É Manuel, então. É brasileiro. Né? Brasileiro acostumado com temperaturas entre 7 e 40 graus. Aqui é menos 7 e menos 40. Não, deixa pra contar a hora que a pessoa chegar aqui. Né? Entre 7 e 40 graus. Foi um baque nos primeiros dias, mas o frio não chega a ser um incômodo. A neve geralmente é mais problemática. E é verdade, a neve que é o que enche o saco, né? Principalmente você precisa limpar, né? A temperatura é tranquilo. É tranquilo, né? Independente, até aqui em Calgary é sossegado. Mas nada que impeça a vida de seguir. Não tenho carro, trabalho presencialmente e ainda calma que ainda vai ver onde que a gente quer chegar com esse comentário. Trabalho presencialmente e ainda vejo como é possível conviver com o clima de Toronto, já que o transporte público funciona para quem se planeja e tem um custo razoável. Tá. Se ela está usando o transporte público, ele está usando o transporte público, provavelmente você vê mais a neve, né? Você sente mais. Você pega o seu carro, você sai da sua casa, da garagem, é uma coisa. Outra coisa é você caminhar até o ponto de ônibus, esperar o ônibus. Mas também você senta no ônibus, não vai fazer nada. O motorista lá, ele que se vire com a neve. Agora, se você dirige, você que tem que se virar também dirigindo nas ruas escorregadias. Mas sabe o que é engraçado? Depois de quase 2 anos aqui em Calgary, teve um dia que eu voltei, tá cheio de neve, né? Eu voltei pra minha casa dirigindo. São 25 quilômetros até a minha casa daqui. Eu cheguei em casa, eu nem tinha percebido que eu tava dirigindo na neve. Porque no começo você fica meio tenso, né? Você precisa dirigindo. Você precisa prestar mais atenção. Não, já entrou no automático. Ou você não tá prestando atenção. O meu seguro tá é o melhor número. Eu tenho a melhor pontuação no seguro do carro. Peraí, Caio. A neve aqui dá umas escorregadas. Não esquece que tem que voltar hoje, nevou hoje, mano. Então, bom, aí continua. Daí, aí que vem o ponto. Ele colocou: a verdade que vocês até me contaram, mas eu não tinha acreditado. Era sobre o peso do custo de vida nessa grande cidade. Mais de 80% do meu salário é destinado a custos com casa e alimentação, sobrando muito pouco para as outras despesas. Mesmo assim, acredito que é algo que não pode ser explicado para quem está em outro país. Não, a gente tenta explicar, toda Masterclass a gente tenta explicar. Amanhã a gente vai explicar. Todo vídeo a gente tenta explicar. Na aula 1 da Masterclass a gente vai fazer um raio-x não só do custo de vida, não só das principais cidades do Canadá, mas a gente vai entrar na parte de imigração, oportunidade de imigração por região também, né? E a parte de profissões, né? Quais profissões estão em alta em determinadas regiões do Canadá. Assim, essa questão de custo de vida a gente já comentou diversas vezes. Eu acho que tem gente que tá vendo e fala assim: nossa, eles estão falando de novo. Por favor, não fala de eu já entendi que Toronto e Vancouver são as mais caras. E a gente sempre falou: se você não tiver 2 mil, 3 mil dólares extras, que não vai fazer diferença para você no mês, 3 mil dólares, não tem problema nenhum, né? Se você tá nisso, ótimo, vai para Vancouver ou vai para Toronto. Se você não tá nessa, procure outra cidade. Não tem como. Não tem, né? Não tem como. Não tem telefone sem fio aqui. Né? A verdade é essa. E é interessante, o que eu achei interessante do Manu é que ele reconheceu isso, né? Que ele não seguiu essas dicas nossas. Talvez ele tenha seguido outras, né? Eu espero. Né? Eu acho que ele seguiu, porque ele conseguiu emprego no Canadá, veio pro Canadá. Sim. Talvez ele se empolgou em vir pro Canadá. Manteve o plano Canadá aceso, né? Mas pecou um pouco aí nessa parte de Toronto, né? De escolher Toronto. Manu, o mais difícil você já fez. Foi chegar no Canadá, conseguir um emprego bom. Mudança, é fácil você mudar. Você pode, se você conseguir um emprego, né, tranquilo, até que né, foi fácil, né? Não gosto de falar, mas ele chegou e conseguiu. Às vezes você pode, se você quiser mudar de vida depois, mudar para outra cidade, o mais difícil você já fez, né? Então assim, enjoy. E outra, às vezes é melhor você tomar a sua próxima atitude, o seu próximo movimento, você aguardar um pouco.
até as coisas se estabilizarem. Absorver, né? Porque nesse momento você vê que ele ainda tá meio assim com o frio, tá meio assim com a neve. Não, espera. Espera chegar Relax. o verão, né? Você tem um emprego, sabe? Esse é o mais importante. Vê as coisas a longo prazo. Não tenta resolver tudo agora. Aguarda, porque você vai ver que as coisas vão se clareando, né? Às vezes você consegue até encontrar um lugar mais barato que você nem viu. Às vezes você pegou esse lugar porque tá muito caro. Só que às vezes, né, você tinha acabado de chegar. Você não estava acostumado com as regiões, né? Então assim, aguarde um pouco. As Sabe o que ele pode vão se fazer, acertando. Caio? Ele pode alugar um apartamento do lado do trabalho dele. Pode ser. Mas não pode contar pro chefe. Não conte pro seu chefe que você mora do lado. Senão o cara vai chamar, ó, já que você mora do lado, vem aí, né? Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, eu passei por Era isso. assim, né? Eu deveria ter alugado mais longe. Então é isso, Guilherme. Então é isso. Se vocês querem saber... Agora tem gente que ficou atento. Opa, eu não sabia essa questão de custo de vida. Aula 1 da Masterclass, a gente vai passar um raio-x sobre isso. E a gente se vê na Masterclass. Basta se inscrever em planocanadá.com. Segue a gente também no Telegram, que todas as atualizações do nosso trabalho também são postadas lá no Telegram. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.